Oi gente, tudo bem com vocês? Olha só, trouxe aqui molde e eu vou ensinar pra vocês a fazer 4 formatos de unha, tá? Vou tentar ajudar um pouquinho. Lembrando que isso aqui não é um curso, tá? Então eu vou ensinar mais ou menos e pode ser que ajude vocês. Aqui eu tenho 2 tipos de molde. Esse cinza, por exemplo, ele te ajuda bastante porque ele tem vários riscos, vários desenhos aqui de vários formatos que você pode fazer, tá? Quadrado, estilete, amêndoa. Esse outro, ele só tem o tamanho e as linhas. Então vamos lá, vou fazer primeiro quadrado. Tá? Isso pode te ajudar ou não, se você curtir, você faz aí, né? Ou experimenta. Eu não vou usar essa parte do meio do molde, certinho? Então eu vou pegar aqui o papel do molde, o papel encerado, e vou cortar um quadrado. A parte encerada do molde vou deixar pra cima, que é a parte brilhante do molde, tá? Vou deixar pra cima e vou colar outra parte. Bem no centro, tá? O motivo por eu ter colocado esse papel é pra hora que eu colar aqui a ponta, ó, ele não grudar na parte da frente, tá? Pra essa parte que eu coloquei o quadradinho aí de papel, ele não grudar, então ele vai ficar aberto e o molde vai ficar aberto. Eu vou encaixar na unha. E a unha já vai ficar de um formato certinho. Por mais que eu aperte esse molde, ele não vai grudar as partes e não vai fechar a frente. Então aqui eu tenho meu monômero. Esse bico já vem nele, tá, gente? O líquido, pincel número 10 e um copinho de vidro. Então eu vou passar aqui meu látex líquido. Como vocês sabem, eu uso esse aqui para poder tirar a unha com facilidade. Coloquei aqui minha bolinha e vou fazer o formato normalmente, como eu faço sempre, tá? Vou empurrar aqui para as laterais e vou levar para o comprimento. Ajeita bem as laterais, não deixa encostar na pele e não deixa faltar no cantinho, para depois não quebrar essa unha. Então aqui vou fazer a estrutura da unha, vou levar para o comprimento. E nesse molde aqui, eu vou fazer ele número 5. O comprimento dele vai ser número 5. Todas as unhas serão o mesmo tamanho. Todas as unhas serão o número 5. Ajeitei lateral, ajeitei ponta e vou fazer uma camada fininha aqui na parte do leito. Então, por enquanto, é só a estrutura, tá? Eu sempre faço a estrutura da unha antes. Esperei secar, posso usar pinça, posso usar presilha, posso usar o tubinho ou você pode usar o dedo, se você não tiver as ferramentas aí. Aqui tô tirando o molde. Olha só como é que ficou. E aí você coloca a presilha se você quiser. Aqui te mostro agora como fazer uma bailarina. A frente da bailarina tem que ser mais estreita, certo? Eu vou te dar o exemplo aqui falando em quadradinhos. Então eu vou desenhar aqui 3 quadradinhos, tá? Vamos fingir aqui que são 3 quadradinhos da régua. Esses quadradinhos você vai medir de acordo com o seu molde. Tá? Mede com os quadradinhos aí do seu molde. Então eu vou colocar que deu 3 quadradinhos a minha unha. A largura do meu leito. Então aqui coloquei 3 quadradinhos também. Não ligue pro meu desenho Mara. Então esse aqui, o leito. Então eu vou dividir esse tamanho do leito em 3 partes. Uma dessas partes vai ser a ponta da unha. Tá? 1/3 vai ser a ponta. Lembrando que isso aqui é só a estrutura. Então a estrutura da unha, ela tem que ficar um pouco mais fechada, porque depois ainda você vai colocar glitter em cima, você vai fazer encapsulado, colocar as coisas, fazer várias decorações dentro, encapsulado dessa unha. Então você precisa de uma estrutura mais estreita, para você poder decorar, e ela fica, ainda assim permanecer fina, a ponta. Então eu tô levando aqui o acrílico para a ponta até número 5. Então, sempre que fizer a estrutura da unha, você faça ela mais estreita do que vai ficar a unha depois. Para essa unha não ficar grossona e nem a ponta ficar aberta, parecendo pé de pato. Secou? Olha só como é que fica. Mais estreito. Coloca sua presilha, aperta se precisar. Agora vou fazer aqui, vou mostrar para vocês a estileto. Esse aqui é um dedo, pra quem não tá reconhecendo, esse aqui é um dedo, tá? Meu desenho maravilhoso. Então, vou fazer número 5 também, o tamanho dela. Então, a unha, ela tem que seguir retinha, conforme a lateralzinha do seu dedo aí.
tá? Ela tem que seguir retinha. E depois vai vir, você vai cobrir a parte de cima, ela vai descer para a ponta, no caso da estileto. Vou mostrar aqui o molde quadrado, por exemplo, eu coloco diferente, né? Nossa, essa minha unha aqui, acho que ela tá com micose. Ela tá com micose. Tudo bem. O molde da quadrada e da bailarina, ele já tem que ser um pouquinho mais apontado para cima. Diferente da estileto. Você aponta ela mais para cima, o molde, a ponta do molde vai ficar um pouquinho mais para cima, para ficar na altura, o número 5 ficar na altura do ápice da unha. Aí essa unha vai ficar retinha em cima, certo? Parte de baixo da unha e a parte de cima, ela tem que ficar uma linha paralela. Assim você consegue ter uma curvatura top, tá? Da unha quadrada e da bailarina. Então, linha paralela, tem que ficar reta. A estileto já tem que ficar a ponta, o número 5, no caso, apontado para baixo. Que eu te mostro, ó. Na régua você vai ver que a lateral do dedo aí tem que ficar alinhado com a ponta da unha. Então, eu vou fechar aqui até o número 5 do molde. Estreita bem o número 5. E vou fazer o alongamento normal, levando de novo para a ponta até esse número 5. É assim que você vai fazer para ficar do mesmo tamanho, tá? A ponta da estileto tem que ser fechada até o número que você quer, até o tamanho que você quer. É ali que você vai fechar. Ajeita bem a lateral. Aqui secou, tá vendo? Alinhado. Molde para baixo para ficar alinhado. E agora eu vou mostrar aqui a amêndoa. Esse é o jeito que eu faço, tá? Pode ser que você prefira fazer de outro jeito, que seja mais prático, mas eu prefiro assim. Pra mim dá super certo. Se o comprimento, por exemplo, vai ser até a letra E, então eu vou pular 2 quadradinhos e vou fechar no M. Se for o comprimento I, eu vou pular 2 quadradinhos e vou fechar o U. Diferente da estileto, que você já fecha no número do comprimento, ou na letra do comprimento aqui no caso, a amêndoa eu fecho 2 quadradinhos depois do ponto que eu coloquei como comprimento. Por exemplo, esse molde que eu estou usando, ele vai até número 7. Então eu não tenho mais nada para apertar. O comprimento que será da minha unha vai ser número 5. Então é 2 quadradinhos depois, certo? 2 números depois. Vou colocar a ponta do molde um pouquinho para cima, na direção do ápice, e vou fazer o alongamento. Igual, tá? O alongamento de todas elas vão ser iguais. Tomando cuidado na lateral, não deixando encostar na pele. Vou fazer todas só a estrutura. Parece muito, mas isso aqui é só vou fazer só a casquinha, tá? É só uma camadinha só. Porque depois eu vou fazer ela francesa, então eu tenho que colocar produto ainda em cima. Então ela tem que ficar fininha, essa casquinha, essa camadinha. A amêndoa, a ponta dela é arredondada. Eu já vou deixar ela mais ou menos no formato, tá? Vou deixar já a ponta mais ou menos no formato que eu quero. Então ela veio fechando igual a bailarina, estilo bailarina. Ela vai fechar. E a ponta dela arredondada. Ó, ajeita a lateral. Então eu vou mostrar aqui mais de pertinho. Nesse formato aqui, ó. Passando o pincel deste formato. Aqui secou. Vou tirar o molde para vocês verem como ficou esse formato. Então, aqui tem o tamanho, mais ou menos 3,5 cm, tá? Todas elas estão mais ou menos do mesmo tamanho. Depois a gente vai lixar a ponta ainda, tudo, então elas vão ficar todas do mesmo tamanho. Olha só os formatos. Agora aqui, desenhista voltou. Essa aqui é uma unha quadrada. E eu vou mostrar agora para vocês como fazer o leito da unha, porque são diferentes os leitos da unha, a área do sorriso para cada tipo de formato de unha, tá? Não é o mesmo. Quanto mais estreita for a ponta da sua unha, o comprimento da sua unha for mais estreito, mais fechadinho, mais estreito vai ser o formato do sorriso, tá? Eu não sei se dá pra ver no meu desenho maravilhoso, mas é isso, ó, você fecha mais a ponta para ficar mais adequado com a ponta da sua unha.
e não é um V, tá? Você tem que fazer redondinho. Estileto, mais redondinho, mas eu vou mostrar aqui. Por exemplo, aqui. Então, a área do sorriso, ela tem que ficar bonitinha, redondinha, só que não precisa estar muito fechada, muito arqueada, tá? Então eu vou colocar aqui, não deixa encostar na cutícula, ajeita bem em volta. E outra coisa, a parte do leito que você aumentou tem que estar maior do que o comprimento mesmo da unha. Por exemplo, vou fazer uma francesinha. Então a parte do leito, essa cor aqui, rosada, ela tem que estar maior, tá? Seu leito tem que estar maior que a parte branca. Tem que estar 60% mais ou menos, né? Vamos colocar que a unha é 100%, 60% vai ser só de leito. E os outros 40% vai ser de comprimento da parte branca da francesa. Agora eu vou fazer a bailarina. Coloquei minha bolinha aqui de acrílico no mesmo lugar. Vou esticar para aumentar também, pelo menos 60%. Só que ela vai ser mais arqueada, ó, ela mais fechada, a pontinha do leito aí. Aqui já coloquei minha bolinha do estileto e ela vai ser mais estreita ainda, ó. Fecha bem a pontinha. E a amêndoa, que vai ser bem redondinha a ponta dela. A área do sorriso, tá? Quando eu falo a ponta, é a ponta do leito aí, a área do sorriso. Depois de seco, você vai lixar para ficar bem redondinha essa área. Então, eu vou colocar aqui meu monômero e quero mostrar uma coisa para vocês. O monômero, gente, ele é meio roxinho, bem clarinho, ó. Eu não sei se dá pra ver, mas ele é um roxo bem clarinho. Ele não pode pigmentar o seu pó. Ele não pode dar cor no seu pó, senão estraga seu trabalho. Então, foge de monômero que é roxo. Porque depois, na hora que você for fazer, por exemplo, uma francesa branca, sua branca vai ficar azul, né? Então, atrapalha seu trampo. Não é pra ficar assim. Eu vou mostrar aqui o meu. A cor que ele fica. Ele continua branco. Se você comprou um que deixa roxo, você já vai atrás, gente. Pra quem tá começando, não tem dinheiro pra ficar gastando, pra ficar testando, pra ver se vai ficar roxo, se não vai ficar roxo. Então, você vá atrás, tire foto, faça um mini vídeo e mande e peça seu dinheiro de volta ou um produto decente. Eu não deixo passar nada, gente. Eu vou atrás mesmo. Eu sou meio xarope nessa parte. Se o produto for podre, eu exijo meu dinheiro de volta. Então, vamos lá. Parte branca da francesa agora. Como eu lixei essa unha e passei álcool, eu vou passar aqui um pouquinho de monômero só para molhar, para não ficar ressecado. Tá? Não precisa. É coisa da minha cabeça. Eu acho que é melhor, então eu faço, né? Aconselho a fazer. Se não quiser fazer também, aí é com vocês. Então, peguei aqui minha bola. Aqui eu peguei uma bolona, porque a unha é comprida, né? Então, aí vou levando para as laterais. E vou fazer o meu sorriso bonitinho aqui. Ajeitei os lados. Só depois que eu ajeitei os lados direitinho, aí eu vou levar pro comprimento. Se o seu pincel estiver grudento, molha de novo no monômero e volta. Se você achar que tem acrílico dentro da cerda do pincel, então você raspa as cerdas aí com um palitinho de madeira, com uma espátula de madeira. E aí levei pra ponta e fiz aqui minha ponta. E agora é só deixar secar, certinho? Próxima unha, mesma coisa, levar para todos os lados. Então, todas elas eu vou fazer igualzinho, gente. Eu sigo o mesmo passo sempre. Quem tiver interesse, dê uma olhadinha na playlist, porque tem várias dicas aí, vários vídeos diferentes. E lembrando que a maioria das coisas que eu compro e tudo que eu posso colocar na descrição do vídeo, link de loja dos produtos que eu comprei, eu coloco, tá? Sempre que é possível,
eu coloco, porque geralmente eu compro coisas aqui do Japão e eles não enviam para outros países. Então o que eu compro fora, eu coloco sempre na descrição para vocês, tá? Aqui a última é a amêndoa. Olha só como é que fica de ladinho aqui a amêndoa, formato dela. E vou lixar. Essa aqui é a broca azul, tá? A cor dessa broca minha é azul. Essa é a de tungstênio. Lixei. Olha só como é que fica o leito, como fica o sorriso diferente. Espero que vocês tenham gostado, espero que ajude, tá? Eu expliquei mais ou menos, mas eu espero que ajude vocês. Chuva de likes, hein? Não esquece. Beijo, tchau, gente.